Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, Renata. Vamos falar de Riacho das Almas. Seu microfone está desligado. Vamos falar Agora sobre sim, Riacho falar de Riacho das das Almas, Almas. porque um projeto de lei que previa aí indenizações para famílias de vítimas do acidente com ônibus escolar em Riacho das Almas, que inclusive completou um ano, não foi aprovado na Câmara de Vereadores do município. Mas a gente disse, como assim? Um benefício bom, né? não ser aprovado, né? Então, para entender por que esse projeto foi rejeitado, vamos conferir agora um vídeo do vereador da oposição, Florisvaldo Neto, que traz detalhes dessa votação. Vamos acompanhar. Olá, eu sou o Dr. Neto, vereador e líder da oposição aqui em Riacho das Almas, e nós reprovamos na última terça-feira um projeto que autorizava o Poder Executivo a fazer qualquer tipo de acordo jurídico. Primeiramente, nós reprovamos, como trouxe a polêmica, nunca foi e nunca será para as crianças vítimas do acidente vitorino. O projeto não trazia de forma clara, nem sequer mencionava essas vítimas ou a família das vítimas. Segundo, era uma carta branca que dava toda a liberdade dentro do arcabouço jurídico para ele transigir, recorrer, deixar de recorrer, qualquer projeto que ele fosse réu ou autor. Terceiro ponto, ele limitava um valor que não cabe a nós dizer quanto será que vai dizer isso, é a justiça. Ele limitava de até 50 salários mínimos para poder ser pago. E quarto, ele já autorizava, nesse projeto de lei, aberturas de crédito dentro do próprio orçamento, sem também passar pela Câmara. Então foram vários motivos que nos levaram a reprovar esse projeto. Era um cheque em branco, uma carta em branco do Poder Executivo. Nós entendemos que tem que ter um respeito entre as instituições de sistema de garantia de direitos, né, da nossa democracia, e não seria diferente em Riacho das Almas. Então, quanto à oposição, foi uma responsabilidade, uma atitude coerente, responsável e respeitosa. A partir do momento que o Executivo quiser mandar um projeto que indenize as vítimas do município, nós iremos sim aprovar, mas que isso seja feito de forma clara e transparente, porque é para isso que nós estamos aqui no nosso mandato. Forte abraço. Pronto, a gente ouviu aí, né, Renato? O vereador A Florisvaldo, justificativa, né? que é da oposição, e agora a gente está na linha com o prefeito de Ofílio, né, que é o prefeito de Riacho das Almas. Prefeito, o senhor ouviu aí o que disse, né, o vereador Florisvaldo, que é da bancada de oposição, dizendo que ele dá um cheque em branco, que não citava a questão no projeto para que era o dinheiro. Enfim, qual a avaliação que o senhor faz dessa fala do vereador, né, e da rejeição do projeto? Bom dia, prefeito. Bom dia a todos os ouvintes da cidade, satisfação estar prestando conta do nosso trabalho. Ainda continuo perplexo com a atitude da oposição, porque esse era um projeto simples, é um projeto que, de fato, concordo com parte do que o vereador alega. Ele autoriza o município a celebrar acordos judiciais, e dentro desses acordos judiciais tinha esse pagamento de uma indenização, tinha sido de uma das famílias das vítimas, que foi a primeira a ser feita. Mas não tinha como você enviar um projeto se lá na justiça, por exemplo, nesse caso do acidente, a gente tem mais outras 5 ou 6 ações tramitando na justiça, ainda sem audiências realizadas, sem acordos realizados, não tem como você determinar qual o valor que vai vir e o que é que vai ser acordado. O que teve, de fato, é que tem uma família que ia ser beneficiada com esse projeto, e por isso o porquê da urgência desse projeto, que era para tão logo tentar sanar uma situação. Mas é um projeto relativamente simples, que ele autorizava o município a pagar tudo aquilo que fosse de acordos judiciais, não era um interesse do prefeito, não era uma coisa, um cheque em branco à prefeitura, nem ao prefeito, é um acordo que vai ser celebrado entre a justiça, que vai ter do outro lado, entre a prefeitura e uma família, e tendo a justiça como intermediador e para decidir qual seria melhor para ambas as partes, não seria uma carta em branco. Mas a Câmara, o que nos deixa perplexo é que a Câmara teve tempo para ler o projeto, para discutir o projeto, para apresentar essas colocações em relação ao projeto, mas no dia que esse foi a votação, esse projeto chegou na Câmara na primeira semana de março, quando foi a votação na última terça-feira, ele veio a rejeição, e em virtude de tudo aquilo que se criou, de todas as situações que se criou, está aí N tentativas de explicações de algo que, ao meu ver, não dá para se explicar. O Renato, tá aí a fala do prefeito. Agora, prefeito, eu confesso que esse tipo de projeto, geralmente, ele é aprovado, né, porque é um dinheiro bom, digamos assim, que vai ajudar famílias. Como foi a reação das famílias, né,
das crianças, enfim, que tiveram essa rejeição. O senhor falou com o pessoal, pretende que o projeto seja retomado, a votação, dentro da repercussão tão negativa ou não? O projeto, dentro da repercussão, ele, inclusive a Câmara de Vereadores convocou o nosso secretário de Administração para a reunião que é hoje, na terça-feira, para ele falar mais sobre o projeto, mas após uma rejeição, chamar o secretário de Administração é um tanto contraditória essa situação, mas há aí um sentimento de que fizeram algo que não deviam, que deviam ter se discutido, ter até feito as sugestões de modificações que se visse necessário ser feito. Mas estive sim conversando com as famílias, estive inclusive conversando com a advogada que representa as famílias, ela bem perplexa também no caso, porque ela esteve comigo inclusive antes da reunião da terça-feira, durante pela manhã, porque já um tanto preocupada, porque a gente tinha botado um projeto com um regime de urgência, em virtude dessa sentença de acordo judicial que estava sendo celebrado, e que até então não tinha sido dado fim a essa situação, e eu alegando a ela que era a Câmara que ainda estava segurando o projeto para votação. Mas aí depois disso, a gente está vendo aí uma alternativa, ver como é que vai se fazer para se mudar e se buscar uma solução, porque além dessa família que foi beneficiada com um acordo aí de valor de R$50.000 para receber essa indenização, que não paga o prejuízo, não paga o que se perdeu, a perca é muito além do que isso, mas era uma forma de um alento, mas ainda tem outras 3 famílias que estão ali com acordos próximos a serem julgados e a gente tem que, quanto antes, resolver essa situação, porque do outro lado tem famílias que buscam a reparação de algo que o município tem o dever de cumprir. Ô prefeito, o senhor atribui essa votação, essa rejeição do projeto, que não foi por maioria, né, foi pela questão da proporção, a questão política? Sim, foi por maioria. A gente tem 6 vereadores na Câmara, 6 da oposição e 5 da situação, e os 6 da oposição, são 11 vereadores ao total, e os 6 da oposição resolveram votar contra, e muitos deles, assim, perplexamente, pelas explicações que são dadas aí pelas redes sociais, não sabem nem muito a sua função enquanto vereador. A gente fica um tanto quanto apreensivo nessa situação, porque a gente precisa da Câmara de Vereadores para fazer valer aquela vontade do povo. Não é a primeira vez que isso acontece, a gente tem tido aqui momentos que está com a maioria, momentos que não. A gente já teve projetos aqui que foram rejeitados no passado e por questões políticas e depois foram aprovados e hoje se vê o benefício que esse projeto representa, quer dizer, naquele momento que foi rejeitado se perdeu muito tempo de fazer um benefício. Enfim, a gente pede que a oposição ela exista, ela é natural, ela é salutar, é importante. Enquanto gestão, eu acho importante ter o contraditório, a voz contrária para nos apontar nossos erros, apontar soluções, mas ela tem que se barrar e tem que se ater ao que é do político e não que venha causar prejuízo a um ente, a uma população, como foi esse caso. Situação complicada, né, Renato? E sai, né? Sai da pauta, né? Eles vão tentar de outra maneira, porque um projeto só pode votar para o ano, quando derrotado, né? Esse prefeito, no ano que vem, né? Do mesmo tema, assim, no mesmo modo, só para o ano. Mas em virtude até do fato que foi criado, eles estão lá discutindo entre eles e por isso chamaram o secretário de administração. Devem buscar uma alternativa a isso, porque a repercussão negativa foi muito grande. Foi algo que não se mediu, essa repercussão. Não era um cheque branco, até porque você tem aí a justiça envolvida. Não sou eu que vou determinar o valor que vai ser pago. É um juiz que vai determinar. E aquela situação que sempre se diz, né? O que o juiz determina se cumpre, né? Não se discute. E era unicamente uma autorização do legislativo na separação de poderes. É uma despesa extra, uma despesa adicional e tem que ter essa autorização por parte do legislativo de que seja pago. Tá certo. Obrigada, prefeito, pela participação mais uma vez aqui, por ter trazido aí o lado da Prefeitura de Riacho em relação a esse projeto. Um abraço. Sempre agradeço a discussão. Esse foi o prefeito de Riacho das Almas, Diofilho, né, sobre esse projeto, né, Mário, que daria aí uma ajuda, no caso das famílias vítimas daquele acidente com o ônibus escolar lá em Riacho das Almas, que completou um ano, inclusive. A oposição explicou por que não concordou com o projeto, o prefeito discorda, enfim, vamos ver outra forma de contemplar essas famílias, né, Mário?